Facultado a palavra aos senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público. Passamos à ordem do dia para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, excelências. Inicialmente, estou trazendo processos de aplicação de sanção relativos aos municípios de Carneiro, Tanque d'Arca, Belém, Quebrangulo, Cajueiro e Piaçaba Sul. Aqui, excelências, com relação a Carneiros, eu trago sanção ao gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria no processo 3813 de 2017, pelo não envio no prazo regulamentar da cópia integral da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Aqui, sétima remessa de 2014, consolidado. A sanção no seu patamar mínimo de sempre falso. Aqui o gestor, apesar de notificado, não apresentou defesa. Deixa eu só... Com relação a Tanque d'Arca, trago sancionamento ao gestor maior daquele município no processo 3070 de 2016, pelo não envio no prazo regulamentar da cópia integral do processo administrativo que originou o contrato número 2 de 2015 com a empresa Sonibras Comercial Brasileira de Materiais de Expediente Informática e Serviços Limitada, ME. Multa também é no seu patamar mínimo. Aqui o gestor foi notificado, mas não apresentou defesa. Com relação ao município de Belém, ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, no processo 807 de 2017, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa SICAP. Aqui foi aplicada sanção de sempre falso, houve defesa do gestor. Também com relação ao prefeito desta municipalidade, temos multa no processo 758 de 2017, pelo não encaminhamento da quarta remessa SICAP. Multa no seu patamar mínimo de sempre falso, aqui houve defesa do gestor. E a gestora do Fundo Municipal de Educação de Belém, no processo 805 de 2017, novamente, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa SICAP, multa no seu patamar mínimo de sempre falso, processo aqui sem defesa, apesar de notificada a gestora. Relativo a Quebrangulo, ao gestor da Câmara Municipal, no processo 888 de 2017, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa SICAP, multa em seu patamar mínimo de sempre falso, processo aqui, apesar de notificado o gestor, sem defesa. Com relação a Cajueiro, a gestora do Fundo Municipal de Educação, no processo 944 de 2017, pelo não envio da segunda remessa SICAP, sanção no seu patamar mínimo de sempre falso, processo sem defesa. E, por último, com relação a Piaçaba Sul, ao gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, no processo 14.716 de 2012. Aqui foi um recurso contra o Acordo 64 de 2017, tendo o Acordo 64 de 2016 tendo sido mantido. Excelências, em função das
situações aqui elencadas, da correspondência, o que aconteceu no mundo fático e a sua ligação com o que é regrado, trago votos para que o tribunal aplique ou mantenha as sanções aqui decididas por esta Corte, em função do composto do rol normativo de nossa lei orgânica, regimento interno e da própria instituição normativa número 2 de 2010, cientificado os gestores para 15 dias após o trânsito em julgado procedam ao pagamento a crédito FUNCONTAS, conforme sua lei de regência, alertá-los da possibilidade do envio do título executório para a Procuradoria-Geral do Estado para a competente ação de execução, remeter os processos a FUNCONTAS para as medidas de sua competência e evoluí-los após o cumprimento dos dispositivos acima no gabinete do relator para acompanhamento do pagamento das multas e outras medidas que se fizerem necessárias. São os meus votos, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, em todos os processos ora relatados, o Ministério Público vai se manifesta pela aplicação das multas, considerando que em alguns deles houve parecer escrito ofertado nos autos, em que considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual entendemos que deve ser aplicada a multa, e nos outros processos que não passam pelo Ministério Público, tendo em vista que os gestores, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, nós também nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos ora relatados pelo conselheiro Anselmo. Com a palavra, conselheiro Fernando. Eu só gostaria só de esclarecimento do relator, que eu fiquei aqui um pouquinho despercebido, com relação à sanção ao município de Cajueiro, senhor relator, com relação à gestão anterior ou à gestão atual? Excelência, é que o processo foi para corrigirmos a segunda folha, para mudarmos o nome da presidente, porque aqui, como eu tenho só uma listagem, eu não sei, que nem o ministro pode ajudar, que o processo não teve defesa. Tem o nome mas aqui faltou só a questão do SICAP de qual ano. Eu tenho como verificar. Eu relato esses processos, depois a gente volta ao julgamento desse processo. Assim que retornar, eu dou informação. Tem o nome do gestor na pauta, não sei se ajuda. Ajuda? O nome é... O nome é Maria José Costa Toledo. Então, essa é da gestão anterior, e eu me averbo, nesse caso, desta votação, desta sanção, porque era da gestão anterior da minha esposa, senhor. Tem como. Tá. Isso, então, se abstém de votar Neste no processo 944 de 2017. 944 de 2017. Então, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator. Com a abstenção. Aqui citado. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhor presidente, trago mais 3 processos. Esses são processos em que... Aqui eu queria só ler aqui 2 deles, para que... Os processos em si são os processos 8646 de 2017, com relação ao município de Matriz, que é Maragibe, exercício financeiro de 2010, prestação de contas. 4919 de 2009, prestação de contas, Joaquim Gomes, 2008, e 4138 de 2008, prestação de contas, Joaquim Gomes, também em 2007. Excelência, em todos eu estou aplicando aquela sanção por descumprimento de diligência, de solicitar a documentação do gestor, documentação e outros esclarecimentos, e o gestor permanecer inerte. E, regimentalmente, a sequência disso é também dar mais 5 dias para que o gestor remeta ou explique, sob pena de nova sanção. E aqui, no caso, a gente está evoluindo nisso, o tribunal, talvez se aplicar uma nova sanção ou não, ou levar o processo, trazer o processo de julgamento no estado em que se encontrar.
o que parece que para nós tem um resultado prático último mais célere, apesar das prestações de contas de anos já bem idos, por assim dizer. Eu queria só ler aqui, no 4919 de 2009, o que vale também para o 4131 de 2008, que foi uma decisão aqui simples e que foi na época em que eu estava de férias. Em sessão do dia 25 de julho de 2013, o Pleno da Corte diligenciou, aí aqui no processo, a senhora Mara Cristina da Solidade, gestora, o senhor Diogo da Silva Pereira, contabilista, e o senhor, eu acho que é o Vilmo Rogério de Souza, secretário de Finanças, no processo 4919 de 2009. No processo 4138 de 2008, são os mesmos, ministro Joaquim Gomes, 2007-2008, para que, assim desejando, encaminhassem os documentos e informações solicitados na decisão simples proferida pelo conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, com o objetivo de subsidiar os autos e esclarecer outras situações verificadas. Eu trago isso porque na discussão que estamos tendo por último do dever de prestar contas, ele ainda aqui cito, o próprio colega, que, no meu entender, ainda resta íntegro, mesmo o gestor, há algum tempo, ter se ausentado da gestão do poder. Era esse registro que eu queria fazer, e aplicação de 50 PIFAL de sanção inicial, prazo de 5 dias, e ou trazer o processo no estado em que se encontrar, caso o gestor ou ex-gestor permaneça inerte, senhora presidente. São os meus votos. E demais dispositivos de praxe. Com a palavra, doutor Enio. Tendo em vista que trata-se de descumprimento à diligência deste tribunal, que o gestor sequer teve o cuidado de oferecer uma resposta ao tribunal, nem que seja para dizer que não tinha guarda dos documentos, que não é possível fornecer os documentos, como ele se manteve inerte, apesar de regularmente notificados, o Ministério Público se manifesta pela aplicação das multas. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro substituto Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, sem mais pauta para hoje. Obrigado. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, novo processo de sancionamento de gestores municipais por descumprimento das obrigações a eles impostas pelas resoluções pertinentes, e o faço em lista. Qualquer dúvida, os processos se encontram presentes nesta Corte. Processo terceiro de número 15.334/2014, do município de Joaquim Gomes. A responsável, a senhora Neide Maria da Silva Lins, gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município. A multa se dá pelo não cumprimento da remessa da quarta remessa do SICAP de 2013, com defesa não acolhida nos autos. Processo terceiro de número 15.333/2014, do município de São Luís do Quitunde. O responsável, o senhor José Luiz da Silva Júnior, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social daquele município, e o descumprimento foi o envio da quarta remessa de SICAP 2013, como também, senhora presidente, do processo 16.675, do mesmo município, o mesmo gestor. Desta feita, o descumprimento se deu da quinta remessa do SICAP 2013. Em ambas, os sancionamentos, as defesas apostadas aos autos não foram acolhidas. O processo terceiro de número 901/2017, do município de Maceió. O responsável, o senhor Jurandir Boia Rocha, gestor da Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária. A aplicação da multa é pelo não envio da segunda remessa do SICAP de 2016.
No processo TC de número 6736 de 2017, do município de Marechal Deodoro, o sancionado é o seu Walter Avelino Alcântara, gestor do sistema de abastecimento de água e esgoto daquele município, conhecido como SAI, e o primeiro descumprimento que leva ao sancionamento é o não envio da peça orçamentária de 2015, também não acolhida a defesa do ex-gestor, como também no processo 6727 de 2017, do mesmo município, do mesmo gestor do sistema de abastecimento, o seu Walter Avelino de Alcântara, pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2015. Como também, senhora presidente, no processo 6752 de 2017, do mesmo município, ao mesmo gestor, seu Walter Avelino de Alcântara, desta feita pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2015. No processo TC de número 3870 de 2017, do município de Joaquim Gomes, responsável, senhora Lenice Leão Correia de Araújo, gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2017 ou a sétima remessa. Também com defesa não acolhida nos autos. No processo TC número 3871 de 2017, do município de Joaquim Gomes, o responsável, o senhor Jadson de Moura Lima, gestor do Fundo Municipal de Saúde daquele município. A aplicação da multa se dá também pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, ou conhecido também como a sétima remessa do SICAP. Também com não acolhimento da defesa. Em todos eles, senhora presidente, nós estamos ofertando para o julgamento desta corte o sancionamento no seu patamar mínimo de 100 PFAL, que, em sendo acatado, que o processo tenha sua tramitação regulamentar normal, com aviso, informando todas as consequências do não pagamento do sancionamento. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Nos 9 processos ora relatados, o Ministério Público ofertou parecer nos autos e em todos eles considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos ora relatados. Em votação, conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho os votos do relator, senhora presidente. Conselheiro substituto Alberto. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, essa sessão não tem mais processo a relatar. Então, pela ordem para relatar, a conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, não tem processo para essa sessão. Conselheiro substituto Alberto. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que estão presentes, que nos assistem. Venho relatar processos também de sancionamento, todos relativos a descumprimento de normas do SICAP, onde todos esses processos que eu vou relatar foi oportunizada defesa, mas não houve nenhuma apresentação de defesa. Por isso que eu vou relatar ele em conjunto, nem em lista, já que não teve o parecer do Ministério Público. Trata-se do processo número 14852 de 2014, do gestor José Cristiano Mota da Silva, gestor do Instituto de Previdência do município de Paulo Jacinto, exercício 2014. Ele enviou intempestivamente a 4ª remessa do SICAP dos meses de julho e agosto de 2014. Processo 4002 de 2015, gestora do Fundo Municipal de Educação Básica de Atalaia, exercício 2014, senhora Ana Lúcia Rosendo, que ela enviou também intempestivamente a 6ª remessa do SICAP relativa aos meses de novembro e dezembro de 2014. Processo 3.997 de 2015, gestora do Fundo Municipal de Educação de Anadia,
exercício 2014, Marinalva Santos de Oliveira, também enviou intempestivamente a sexta remessa do SICAP nos meses de novembro e dezembro de 2014. E o processo 14.552 de 2015. O gestor da Câmara Municipal de Junqueiro, exercício 2015, senhor José Valmir da Silva, efetuou o envio intempestivo da quarta remessa do SICAP relativa aos meses de julho e agosto de 2015. Os processos foram encaminhados ao Ministério, não foram encaminhados ao Ministério Público porque não houve defesa, né, apesar de ter sido oportunizado na forma da Resolução 10 de 2011. Ante o exposto, voto no sentido de aplicar multa no piso, o valor do 100 UPFAUs, para cada processo mencionado, cientificar cada gestor e gestora dessa decisão e para que no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito julgado, realize o pagamento da multa, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para a respectiva ação de execução e certificar o FUNCONTAS desta deliberação. É como eu voto, senhora presidente, esses processos. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público se manifesta pela aplicação das multas. Em discussão, os processos ora relatados. Em votação, conselheiro Fernando Toledo. Conselheiro Fernando. Está acompanhando a turma. Desculpa, é conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo. A ordem não altera, né? De jeito nenhum. Acompanhe o relator, excelência. Conselheira substituta Ana Raquel. Também acompanho o relator, senhora. Então, aprovados. Pela oportunidade, senhora presidente, vim relatar agora mais um processo também de sanção, mas apartado porque desta feita esse processo é pela não aplicação de multa. Trata-se do processo número 14667 de 2015, da responsabilidade da gestora do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tanque d'Arca, exercício 2014, a senhora Dorinise Batista da Silva Santos. A imputação inicial seria envio intempestivamente da quinta remessa do SICAP dos meses de setembro e outubro de 2014. Foi oportunidade de defesa e a gestora informou que não era responsável pelo envio da respectiva remessa, uma vez que veio tomar posse no cargo no dia 2 de março de 2015, ou seja, posterior ao prazo final do envio. Portanto, não seria responsável. E o Ministério Público de Contas se manifestou nos autos opinando pelo acolhimento da defesa prévia e consequentemente, não aplicação da multa. E antes desse exposto, eu voto no sentido de não aplicar respectivamente a multa à senhora Dorinise Batista da Silva Santos, pelos motivos já explicitados, também que seja cientificada dessa decisão, caso esse pleno aprove, e determinar o FUNCONTAS o arquivamento destes autos e citar a gestora à época para também se defender, no caso, a senhora Maria José Amorim Martins, para apresentação da defesa. Assim como eu voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Doutor Enio. Na forma do parecer número 1916, 2017, da 6ª Procuradoria de Contas, em análise dos autos remetidos ao Ministério Público, foi acolhida a defesa apresentada, tendo em vista que a gestora em face da qual se instaurou o processo, ela não era mais a responsável pelo envio da documentação. Em razão disso, o Ministério Público se manifestou pela não aplicação da multa, arquivamento do presente processo e que se inicie um processo sancionatório para a gestora efetivamente responsável pelo não envio da documentação a este tribunal. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, vim agora relatar outro processo do dia desta pauta,
trata-se de uma representação do Ministério Público de Contas. É o processo número 2728 de 2016. Os representados são o prefeito de Japaratinga, o senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, e o prefeito em exercício, que no caso era um outro, mas atualmente é o senhor Clever Rego Loureiro Júnior. Bom, relatório. Versam os autos sobre representação autuada nesta Corte de Contas em 16 de março de 2016 pelo Ministério Público de Contas, por meio do procurador Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante. Por sinal, aproveito e faço uma pausa. Mais uma vez, parabéns, né? Que agora será membro desta Corte, né? Foi nomeado hoje, não é isso, senhora presidente? Justamente, eu tive essa informação agora aqui pelo Ministério Público, que saiu a publicação, né? É isso. Bom, em face do senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, ex-prefeito do município de Japaratinga, no exercício de 2012, e do atual prefeito. Os autos relatam indícios de irregularidade e dano ao erário municipal, a partir da denúncia feita pela Eletrobras de Alagoas, por meio de comunicação externa, número 004, PRJ 2013, situação de inadimplência do município de Japaratinga, em contrapartida ao fornecimento de energia elétrica por parte daquela sociedade de economia mista, solicitando no mesmo expediente a tomada das medidas pertinentes. Tendo o Ministério Público de Contas instaurado o procedimento ordinário sobre o número 49/2014, com o intuito de esclarecimento dos fatos relacionados por meio do ofício 35/2014, Ministério Público de Contas, seja a Procuradoria de Contas, solicitando informações sobre a quitação do débito, informações sobre o nome e qualificação do gestor público responsável pelas dívidas e informação sobre o motivo pelo qual o município de Japaratinga não quitou o débito em tempo hábil e demais esclarecimentos que julgarem necessários. Decorrido o prazo sem manifestação, reiterou a requisição das informações. Segundo o MPC, a partir da denúncia respectiva da documentação acostada aos autos do procedimento investigativo, observou-se a presença de fortes indícios de irregularidades e de dano ao erário, suficiente a legitimar a atuação ministerial por meio da propositura de representação a este tribunal, quais sejam a relação de débitos relacionados ao inadimplemento das faturas de energia elétrica com a incidência de juros e multa pela mora e ausência justificativa apresentada pelo responsável em relação à cobrança da Eletrobras. Sendo assim, o Ministério Público requereu as seguintes providências: juiz de admissibilidade pela presidência deste tribunal, submissão ao pleno, encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências internas que o relator julgar necessária, além das seguintes providências requeridas. E aí vem um rol: a gente expedir ofício à Eletrobras, requisitando informações sobre o pagamento, expedir a própria Eletrobras novamente, mas também requisitando que seja enviada uma relação mensal para que o DEFAFON inclua no seu relatório uma possível inspeção, expedir ofício ao gestor do município, requisitando informações, enfim, aí vem uma série de informações que eu peço venha para passar ao largo, porque são providências que ao largo entenderão por que eu estou abreviando. Então, de logo, o Ministério Público de Contas, na pessoa do seu representante legal, Dr. Rodrigo Siqueira, emitiu o despacho determinando a abertura de procedimento ordinário contra o município de Japaratinga, bem como fosse oficiado ao prefeito requisitando as seguintes informações. Outras informações: fossem informados os débitos relacionados, se já quitados, o nome e qualificação do gestor público responsável pelas dívidas à época, informado o motivo pelo qual o município não quitou e demais esclarecimentos. Por conseguinte, a Eletrobras Distribuição de Alagoas encaminhou correspondência externa ao Procurador-Chefe do Ministério Público de Contas, na pessoa do senhor Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, informando acerca dos débitos municipais alagoanos com a Eletrobras e pedindo que fossem tomadas medidas pertinentes por esta Corte. Foram encaminhados por oportuno documentos totalizando 6 laudas acerca dos débitos referidos à municipalidade, não só de Japaratinga, mas de diversos. No entanto, numa busca no site da própria Eletrobras, baseado no código único que foi informado nessa relação, que esse código único informado pela Eletrobras é inválido e o código do cliente sequer pertence ao município, sim a um outro município, São José da Laje. E ainda um outro informado que pertence a uma pessoa física. Então, neste viés, o documento juntado pela denunciante, inicialmente denunciante, né, que o Ministério Público acolheu e fez a representação, com prova de um possível débito em face ao pagamento das contas de energia elétrica do município, não corresponde ao mesmo, conforme demonstrado em anexo. Em 5 de novembro de 2014, mais uma vez, o Procurador de Contas, com a finalidade de instruir melhor o procedimento, requisitou informações
E da mesma forma, quais foram os débitos quitados, que seja informado com qualificação, etc, etc. E nesta corte, os autos foram encaminhados à presidência, que opinou pelo juiz de possível admissibilidade. O processo foi migrado automaticamente pelo SIM para o gabinete desse conselheiro substituto, né? Depois da mudança, da suspensão temporária do conselheiro relator. E em 19 de abril de 2014, emeteu-se o despacho eletrônico à gabinete da presidência, com base no convênio firmado com a Receita Federal para este tribunal, tendo em vista a dificuldade em atender às requisições do procurador, faz que as correspondências voltavam porque o endereço não correspondia ao qual o Bruno, né, o prefeito à época, Bruno Gustavo da Araújo, não residia mais nesse local. Contudo, em 20 de abril de 2017, retornaram os autos do gabinete diretor com as informações solicitadas. Assim é o relatório, senhora presidente e senhores que estão aqui. Este é o relatório. Palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, tendo em vista que o relatório já feito pelo relator espelha bem a situação, eu vou apenas me ater no tocante à responsabilidade e ao dano ao erário que enseja a não aplicação o não pagamento das faturas nesse caso, faturas de energia elétrica, na data em que devem ser pagas. Como todos sabem, quando a fatura não é paga, isso a partir daquele momento enseja a cobrança de multa e de juros por parte da concessionária de energia elétrica, qual seja a Eletrobras. Nesse caso, inclusive, nós tivemos discussões lá no Ministério Público sobre a eventual legitimidade de nós estarmos cobrando valores que seriam, na verdade, valores que deveriam estar sendo cobrados pela Eletrobras pelos meios pertinentes, ou seja, a cobrança judicial da dívida, caso entenda a partir do momento que verifique que o município não pagou. A situação que ensejou a apresentação da representação não é quanto à cobrança dos valores devidos de energia elétrica, porque isso aí a Eletrobras ela faça a cobrança pelos meios devidos, mas sim quanto ao pagamento das multas e juros decorrentes da não aplicação, do não pagamento das faturas na data adequada. E esse pagamento de multas e juros, isso sim representa um dano ao erário à municipalidade. Em face disso, e após tentar contato, né, via documentação, pedir esclarecimentos à prefeitura, como não foi respondida à prefeitura, como a prefeitura não respondeu ao Ministério Público as solicitações feitas, que apresentasse eventual pagamento, ou que caso o pagamento tenha sido feito fora da data, quais recursos estariam sendo pagos a multas e os juros, se com recursos da própria municipalidade ou não, que poderia estar sendo pago pelo gestor em face de um eventual atraso ou por um servidor responsável que não pagou na data devida. Em face de a gente não ter conseguido obter essas informações diretamente do município, foi ofertada a representação, pedindo que o tribunal acolha a representação e que faça a apuração se houve ou não dano ao erário em razão do atraso no pagamento dessas faturas, ou não só do atraso pelo não pagamento dessa fatura. Em razão disso, que são solicitadas uma série de diligências, né, diligências em face da Prefeitura e também da Eletrobras, para que seja instruído o processo e que, ao final, com todos os elementos, o tribunal possa efetivamente verificar se houve dano ou não ao erário e para que possa possibilitar o melhor julgamento do feito. Em razão disso, que pugnamos pelo acolhimento da representação e que sejam determinadas a apuração dos fatos que foram narrados na representação. Com a palavra, doutor Alberto. Senhora presidente, peço vênia para passar o lar da competência, uma vez que a representação do Ministério Público de Contas, né, e também da admissibilidade, trata-se de prefeito e de matéria que já foi apreciada por esse tribunal. Rua a análise.
Então, trata-se da representação, né, autuado nesse acordo, como já foi colocado, em face do senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, o ex-prefeito à época. A representação foi enviada ao Ministério Público de Contas para emissão do parecer, que assim foi feito, e da mesma forma o fez também confirmando oralmente. Só que, passando imediatamente a análise, ocorre que não se trata de descumprimento da ordem cronológica de pagamento, contida na Resolução Normativa 002/2016, mas sim ao atraso de pagamento e eventual dano ao erário pelos débitos existentes na relação de prestação de serviço para o município de Japaratinga no exercício 2012. Esta resolução dispõe sobre a forma de controle por este tribunal do cumprimento da ordem cronológica de pagamentos por parte da administração pública estadual e municipal, dentro das obrigações relativas ao artigo 5º da Lei 8666 de 93. O simples fato de não pagar as obrigações convencionais não pode, em tese, tratar-se, por exemplo, como um ato de improbidade. Portanto, tem-se que analisar, no tempo e modo apropriado, se o procedimento adotado foi em desvio de finalidade, sem motivação, inclusive na existência de numerários, dificuldades financeiras, entre outros. Ato seguinte, a Eletrobras encaminhou ao Procurador-Chefe do Ministério Público de Contas correspondência informando acerca dos débitos dos municípios alagoanos, não só de Japaratinga. A oportunidade em que foram encaminhados documentos totalizando 6 laudas acerca das referidas municipalidades. Conforme já relatado acima, observou-se que a unidade consumidora e o código do cliente mencionados neste documento de folha 7, juntado aos autos pela denúncia da Eletrobras em face do município de Japaratinga, não correspondem ao respectivo município, conforme demonstrado em anexo. Sendo assim, conclui-se que a própria denunciante, devido à ausência de zelo processual e ou falta de interesse em agir, não ofereceu elementos de provas suficientes e corretos para a verificação de um possível débito quanto ao pagamento em relação à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica do município. O Tribunal de Contas do Estado não pode ser utilizado para a cobrança de débitos de obrigações convencionais, evitando assim abarrotamento de situações desta natureza, inviabilizando suas atividades regulares, devendo se pautar por seleção de atuação mediante matrizes de risco com critérios de materialidade e relevância, entre outros. Segundo a própria Companhia de Energia Elétrica, o valor total do débito no ano de 2012 era de R$ 30.910,06, R$ 30.910,06, sendo que R$ 1.269,72 seria o valor suposto de juros e multa, demonstrando, a princípio, reduzida materialidade, conforme documenta as folhas 7 acostados pela própria denunciante. Por conseguinte, também há jurisprudência deste tribunal, por maioria de votos, pelo arquivamento dos autos em caso semelhante ao processo, conforme em anexo, nos processos TC 2729/2016 e TC 14093/2016, publicados no Diário Oficial deste tribunal, respectivamente no dia 12 de 5 de 2016 e 20 de 4 de 2017. Assim, por questão de segurança jurídica, este conselheiro relator mantém o entendimento desta Corte no sentido de determinar o arquivamento do presente feito, respeitando primordialmente a justiça igualitária, a garantida imparcialidade de julgamento a que se submete o jurisdicionado que estão sob essa jurisdição. Este é como eu voto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, processo relatado. Desculpe. Sim, doutor Alberto. Não concluí o voto. Então, eu voto então no sentido de conhecer da representação, porém, pelo arquivamento da presente representação, tendo em visto os argumentos já colocados, a segurança jurídica, justiça igualitária, bem como a reduzida materialidade, e dar ciência deste acordo aos interessados, ao prefeito da época e ao atual gestor do município, assim como dar publicidade deste acórdão, caso esse tribunal assim decida. É como eu voto, senhora presidente. Assim, agora em discussão, o processo relatado pelo conselheiro substituto Alberto. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho integralmente o relator, senhora presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Então, senhora presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Também teria uma pauta para hoje, mas aí eu irei retirar de pauta e irei fazer uma nova pauta dos processos que estão relacionados aqui na minha pauta. Só essa informação.
Então, não. Estou retirando de pauta. Isso. Irei repautar. Então, encerrada aqui, não havendo mais processos a serem relatados, passamos às explicações pessoais. Passo a palavra aos senhores conselheiros. Com a palavra, o doutor Enio, do Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, já foi adiantado aí pelo conselheiro Alberto. Queria apenas novamente informar a todos, né, que saiu no Diário Oficial de hoje a nomeação do Dr. Rodrigo para exercer o cargo de conselheiro. Surgiu algumas polêmicas aí em razão daquela decisão do TRF5, mas as informações que chegavam ao Ministério Público e ao Dr. Rodrigo também era que uma coisa não afetava em nada a outra e estávamos tranquilos, mas esse ato agora sacramenta o fim dessa peleja aí, que era a assunção de um procurador ao cargo de conselheiro. Eu gostaria de mais uma vez parabenizar o Dr. Rodrigo, né, parabenizar o Ministério Público, porque finalmente tivemos, né, uma luta que começou na época ainda do Dr. Ricardo, passou por toda a gestão do Dr. Pedro, toda a gestão do Dr. Rafael, e agora finalmente encerramos essa discussão quanto à ocupação da vaga do Ministério Público neste tribunal, e desejar toda a felicidade aí ao Dr. Rodrigo no novo cargo. Acredito que em breve, na semana que vem, com o retorno da conselheira Rosa, ele já deve estar marcando a posse. E, finalmente, esse tribunal terá a sua composição constitucional completa, né, após quase 30 anos aí da Constituição de 88. Essa é a manifestação, senhora Presidente. Com a palavra, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu quero me associar ao chefe do Ministério Público com esses votos de felicidades e sucesso, naturalmente, do procurador que comporá o pleno desta Corte de Contas, e me associar também a esse reconhecimento de que, a partir de agora, esta Corte funcionará com a sua plenitude das representações. O que faltava a esta Corte, a representação do Ministério Público. Portanto, também me irmando com esses votos e esse reconhecimento de que nós agora estamos funcionando na plenitude da regulamentação constitucional que rege os tribunais de contas. Portanto, também fico muito feliz e com a certeza absoluta do desempenho grandioso e a contribuição enorme que dará a nós, a todo esse pleno, o doutor Rodrigo, pela sua competência, pelas suas qualidades, que são por demais conhecidos de todo esse Tribunal de Contas aqui no estado de Alagoas. Parabéns ao Ministério Público. Continua ainda com a palavra o doutor Alberto. Senhor Presidente, também me associo às palavras dos que me antecederam, não é? Destacando que o Rodrigo Siqueira é o que eu brinco com ele, é um nerd moderno, né? É um intelectual, mas plenamente integrado à sociedade, de um humor incrível, de uma maturidade e de uma carreira, de um currículo, entendeu? Certamente até invejável, né? De uma maturidade de decisão. Inclusive, em conversas, ele disse que o sonho dele era ser justamente um magistrado. E justamente é o que ele será agora, né? Um magistrado da máxima instância do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Parabéns a ele e parabéns principalmente à sociedade alagoana, né? Que tem agora a composição completa, como disse o conselheiro, e cumpre o que o poder constituinte originário assim quis, né? Que são os representantes do povo. Parabéns a todos. Ana Raquel. Senhora Presidente, eu quero também deixar aqui meus parabéns para o doutor Rodrigo, parabenizar todo o Ministério Público de Contas, parabenizar também os que concorreram com o Rodrigo pela postura com que tiveram todo esse processo, né, que fizeram dessa luta uma luta institucional antes de qualquer coisa. E eu acho que ganham eles e ganhamos nós, Tribunal de Contas.
e dar as boas-vindas ao Rodrigo, embora seja o Rodrigo chegando e eu saindo, eu estarei aqui de qualquer forma no pleno, né, participando das sessões e não deixaremos de ser, de certa forma, colegas aqui no plenário. E tenho certeza que o Rodrigo vai ter sucesso nessa trajetória, é uma pessoa inteligente, centrado, equilibrado, e que eu acho que faz jus ao cargo que ocupará e que assim contribuirá bastante aqui para o nosso plenário, para o nosso tribunal. Sem dúvida. Quero aqui falar em nome da presidência, que eu acho que com o retorno da conselheira presidente Rosa, acho que ela logo em seguida irá marcar o dia da posse do novo conselheiro, doutor Rodrigo, a qual tenho um maior carinho e estima, como tenho também aos demais procuradores do Ministério Público, que apesar de eu ser a competência de todos os que fazem parte, mas foi escolhido foi o doutor Rodrigo, mas não deixando de lado a competência de cada um dos procuradores e da forma com que vem conduzindo aqui no Tribunal de Contas, cada um dando o seu melhor e fazendo esse tribunal cada vez mais forte e atuante. E eu acho que isso é que é importante. Então, com o retorno da conselheira presidente, tenho certeza que ela irá marcar logo a posse e que esteja muito bem-vindo o novo conselheiro, doutor Rodrigo. Diante disso, continua facultada a palavra, não havendo quem queira fazer. Conselheiro Fernando. Só aproveitando aqui que nós teremos a reunião da primeira Câmara. E nós estamos ainda com a ausência do conselheiro Otávio em função de suas férias. Solicitar um dos conselheiros substitutos para compor o pleno aqui, a primeira Câmara. Já com a solicitação aqui do presidente da primeira Câmara, o conselheiro Fernando, convidamos algum dos auditores, qual será dos dois? Conselheira substituta Ana Raquel irá fazer parte da Câmara, da sessão da primeira Câmara, a convite do conselheiro Fernando Toledo, nosso presidente. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão da próxima quinta-feira, no horário regimental.